Seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós iremos refletir sobre a música Want Someone to Remember Me, do Philip Long. O Philip Long é um cantor brasileiro e essa música especificamente ela se torna mais especial ainda justamente pelo fato de que, para além da melodia marcante e também da sua letra, o Philip Long ele misturou dois idiomas, tanto o idioma brasileiro, português, como também o idioma inglês. Então isso faz dessa música algo muito mais único e uma marca do próprio cantor. Eu quero muito me colocar aqui com total respeito perante o cantor e perante o real propósito e o real significado dessa letra. Para além, obviamente, do real significado, eu gostaria de trazer outras reflexões para a gente compreender um pouco sobre os nossos relacionamentos afetivos, como nós marcamos o outro, como nós desejamos ser marcados e como que o outro nos marca também, porque o significado dessa música é quero alguém para se lembrar de mim. Então, para além, obviamente, do real propósito dessa música, a gente vai refletir hoje sobre como nós marcamos o outro perante algumas reflexões que eu gostaria de trazer. Eu super te indico que você possa escutar esta música, inclusive se você tiver o desejo de escutá-la antes de vir para essa reflexão, para que a gente possa pensar um pouco, até para que você possa sentir a música e também extrair suas próprias reflexões e juntá-las aí com o que será trazido neste vídeo. Você pode ficar à vontade. Você encontra essa música na playlist deste canal também e aqui na plataforma do YouTube. Bom, então vamos iniciar essa reflexão. Ele começa cantando em inglês, mas eu vou trazer essa parte já traduzida. Quero alguém para se lembrar de mim. Parece que não somos nada, parece que somos. Parece que sinto tua falta, parece que somos. Então, em primeiro lugar, ele já afirma, ele quer alguém para se lembrar dele. E quem não quer, né? Esse é o maior questionamento desse vídeo. Quem não quer ser lembrado? Todos nós desejamos ser lembrados. Nós não queremos ser abandonados, nós não queremos ser rejeitados, nós não queremos ser esquecidos. Nós desejamos ser lembrados. Nessa perspectiva de que estamos conectados, de que nos relacionamos, de que marcamos, nós desejamos inconscientemente e conscientemente ser lembrados. Agora, como nós marcamos, como nós somos marcados, é algo muito particular. Mas fato é que todos nós queremos ser marcados e todos queremos ser lembrados. Essa perspectiva da lembrança, ele traz muito um aspecto de reflexão sobre os relacionamentos afetivos, mas é importante a gente mencionar que nós desejamos ser lembrados em todos os contextos da nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa comunidade ou no nosso contexto do nosso trabalho, ou até mesmo em meio aos nossos amigos. Nós queremos deixar uma marca. E para além da nossa marca, dos nossos valores, ou até mesmo da nossa essência, de quem nós somos e como esse nosso ser, essa nossa essência, os nossos valores marcam o outro, a gente também pode pensar de que a gente deseja ser lembrado sobre as nossas conquistas. Por exemplo, quando o ser humano ele chega em um determinado momento de vida e ele começa a fazer uma revisão de vida sobre aquilo que ele construiu na matéria, até mesmo para que ele possa deixar algo talvez aí para suas próximas gerações, talvez um automóvel ou uma casa própria, ou sei lá, talvez até mesmo um dinheiro que ele conseguiu juntar perante a sua vida. Enfim, as nossas lembranças, elas estão atreladas também àquilo que nós construímos ao longo da nossa vida na matéria. E ao lado dessas lembranças também, nós pensamos sobre a nossa essência e os nossos valores. Então, resumindo, nós desejamos ser lembrados. E quando a gente pensa nos nossos relacionamentos afetivos, nós desejamos marcar o outro e nós marcamos o outro, não é somente um desejo. É que de fato, quando nós nos relacionamos, nós marcamos, nós deixamos alguma coisa ali. E essas incertezas que ele traz ao longo da letra, parece que não somos nada, parece que somos, parece que sinto tua falta, parece que somos. É uma ambivalência sobre o que eu sou e o que eu não sou na vida do outro. Principalmente se nós pensarmos no aspecto de relacionamento afetivo, nem sempre uma relação ela se encontra totalmente estabelecida e já com seus papéis pré-definidos. No começo de tudo, fica algo incerto. O que eu sou na vida do outro? O que eu significo na vida do outro? Será que já é um namoro?
Ou será que tá só conhecendo? Será que vai ter um noivado ou vai ficar num namoro e em algum momento vai terminar? Será que vai ter um casamento ou não vai ter? Enfim, essas questões que a gente fica se perguntando do que está incerto ainda, daquilo que não traz segurança, de qual é o nosso papel também na vida do outro. Por mais que a gente tenha já um casamento, ou até mesmo por mais que tenhamos ali um namoro muito bem estabelecido, ainda assim nós podemos questionar o que eu represento na vida do outro, o que esse outro representa na minha vida, o que eu sou ou o que eu deixo de ser para a vida dessa pessoa, e o que essa pessoa é e deixa de ser na minha. Essas incertezas do que somos e do que não somos. E essas incertezas, elas também estão atreladas ao que nós somos ou o que nós não somos, até mesmo no momento de vida que a gente está vivendo com aquela pessoa que nós compartilhamos. Ou seja, se eu me relaciono, por exemplo, com duas pessoas, seja que tipo de relacionamento for, seja família, amigo, namoro, enfim, eu posso ser algo para essa pessoa e posso ser algo para essa. E não necessariamente isso que eu sou para essas duas pessoas será algo igual. Talvez essa pessoa tenha um papel X na minha vida e essa outra tenha um papel Y. São papéis diferentes, são espaços diferentes. Até a forma de se relacionar pode ser diferente. Então, até mesmo aquilo que somos e aquilo que não somos é diferente de acordo com a pessoa que nós nos relacionamos. Isso está atrelado também ao momento de vida que nós vivemos. Se uma pessoa passa por uma transformação, lá atrás ela pode ter sido de uma forma e ela pode ter deixado de ser alguma coisa. E hoje talvez ela seja algo que ela não foi lá atrás. Até porque nós não estamos fechados dentro de uma caixa. Se nós compreendemos que nós temos capacidade de mudar e justamente estamos aqui para nos melhorar, aquilo que a gente foi lá atrás não necessariamente é o que somos hoje. Isso está atrelado à nossa história de vida, obviamente, mas fala da nossa capacidade de mudar, principalmente se aquilo que fomos lá atrás foi algo de errado e que respingou e que marcou e que lembrou o outro. E justamente entrando nesse gancho, eu quero trazer uma pergunta mais delicada, que é um questionamento já com uma resposta. Você acha que nós sempre marcamos de uma forma positiva? Não, nós não marcamos sempre de formas positivas. Nós deixamos lembranças desafiadoras, muitas vezes deixamos lembranças tristes, muitas vezes marcamos de modo a levar aprendizado e também de aprendermos com nós mesmos, com as nossas atitudes. Então, em algum momento, pode ser que nós sejamos o vilão na história de alguém. Isso significa que nem sempre deixaremos boas marcas e boas lembranças. Até porque as lembranças e aquilo que nós deixamos na vida do outro também está atrelado a como que aquela pessoa interpreta, sente e elabora e significa o que ela viveu com você, comigo, com nós. Ou seja, a forma que o outro nos marca também está atrelada a toda a nossa bagagem de vida. Como que nós significamos os acontecimentos na nossa vida. O que nós marcamos no outro e como nós somos marcados, essas questões estão atreladas a como nós enxergamos o mundo. E em meio a essas lembranças, em meio a essas passagens, em meio a esses encontros, de fato, algumas memórias serão muito mais desafiadoras do que talvez pequenos bons momentos que nós tivemos. Pode ser que em algum relacionamento você tenha muito mais lembranças ruins do que boas lembranças. E aí é muito mais delicado, porque aí de fato você tem um vilão na história. É aquele que mais marcou negativamente do que positivamente a sua vida. É aquele que mais te deixou marcas e feridas do que afeto, construção e parceria. Também aquele que talvez mais deixou feridas também foi alguém que te deixou alguma coisa para você aprender sobre si, por mais desafiador que possa ter sido. E até mesmo nesse ponto eu me pego questionando, será que talvez para que a gente precise perdoar essas más lembranças e essas más memórias, por mais desafiador que possa ser, mas que a gente possa talvez tirar o peso de dentro do nosso coração, seja até mesmo no fato de nós termos
levado para o outro essas más lembranças, será que não seria importante a gente pensar em uma única lembrança, uma única memória, um único momento talvez que tenha sido bom? Mesmo o fato de marcarmos o outro negativamente, ou seja, quando nós ferimos o outro e nós deixamos para ele algumas lembranças negativas e tristes de serem elaboradas, isso está atrelado também ao fato de que nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Porque se você tem um nível de consciência em que você consegue se responsabilizar pelas suas atitudes, com certeza você vai se sentir culpado. Com certeza você vai se arrepender e você pode até mesmo se martirizar por isso. Mas até nesse processo é importante que você leve para si um aspecto de compaixão para que você possa aprender com os seus erros. Porque se de alguma forma você saiu como vilão na história de alguém, é porque você deixou algo de ruim nessa pessoa. Como você deixou que ela se lembrasse de você foi algo desafiador. Então, nesse ponto também é importante que você reflita sobre o seu erro para que você possa melhorá-lo, para que isso não venha se repetir novamente. Porque tudo aquilo que nós não olhamos, nós repetimos. Então, percebe como que as nossas relações, elas são marcas, elas são trocas, elas são lembranças? Se nós somos o vilão na vida de alguém, alguém também já foi o vilão na nossa vida. Se nós marcamos o outro positivamente, alguém também já nos marcou positivamente algum dia. Nós crescemos nas trocas, nas relações, nas marcas, nas lembranças. E no fato de sermos o vilão e de sermos algo bom, isso significa que nós somos completos. E hoje eu vou dar um gancho com a continuidade da música. Ele continua cantando. Quero alguém para se lembrar de mim. Não quero ser meio homem, nem quero meia mulher. Quando o Philip Long traz que ele não quer ser meio homem e ele não quer meia mulher, significa que ele quer alguém completo. E se ele assume que ele quer alguém completo ao lado dele, logo ele assume que essa completude do outro está atrelada ao fato de que ele tem perto dele e ao lado dele uma pessoa que carrega o seu bom e o seu ruim. Um relacionamento maduro é um relacionamento entre duas pessoas completas. Essa ideia de completude está muito atrelada ao fato de que nós não somos somente bons e nós não somos somente ruins. Nós temos essas duas polaridades dentro do nosso ser. Isso significa que nós temos as nossas qualidades, aquilo que é de bom dentro do nosso ser, a nossa bondade, a nossa gentileza, a nossa empatia, e nós temos também algo ruim dentro de nós. Nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, talvez as nossas inflexibilidades, as nossas intolerâncias, aquilo que ainda precisa ser corrigido e melhorado. Quando nós nos relacionamos, nós não nos relacionamos somente com alguém que carrega tudo de bom. A gente está se relacionando com alguém que também tem defeitos. E isso está atrelado a um relacionamento completo. Um relacionamento com uma pessoa real, um ser humano que carrega os seus defeitos e as suas qualidades. E acho importante deixar claro neste vídeo que nos nossos relacionamentos é importante que tenhamos a compreensão e a consciência de que nós temos os nossos defeitos, mas que perante as nossas relações, o outro não tem que aguentar e aturar totalmente os nossos defeitos. É importante que a gente compreenda, se nós temos defeitos, nós estamos aqui justamente para melhorá-los. Essa ideia de que eu sou assim, eu vou ser para sempre assim e eu vou morrer dessa forma, é algo muito limitante. Porque é como se eu condicionasse o outro a me aceitar, principalmente nesses meus defeitos, sendo que eu não faço o mínimo para corrigi-los. E sim, nós nos relacionamos com o bom e o ruim, mas é importante compreendermos que o ruim que há em nós precisa ser corrigido. E o propósito de estarmos aqui no mundo, como seres espirituais, é corrigirmos os nossos erros, é corrigirmos os nossos defeitos, para que as nossas qualidades, as nossas bondades possam prevalecer perante essas nossas falhas. Então, se relacionar é o encontro de uma pessoa completa que tem bom e ruim,
com outra pessoa completa que também tem o seu bom e o seu ruim. Agora, o quanto disso está equilibrado ou está trabalhado dentro de si, depende de cada pessoa. E agora nós vamos falar sobre o encontro das metades da laranja. Essa ideia de você encontrar a sua metade da laranja, ela pode ser muito irreal, ela pode ser muito ilusória. Por quê? Vamos trazer uma analogia. É importante a gente compreender que quando nós compramos uma laranja, nós vamos ter dela um belo suco e nós vamos ter dela também o bagaço e a semente. E você concorda comigo que algumas laranjas têm muito mais bagaço e semente do que um belo suco? Metaforicamente, o bagaço e a semente são os nossos defeitos. E um belo suco é aquilo de melhor que nós proporcionamos para o outro e que nós podemos entregar para o outro até mesmo que tem dentro da gente. Imagina só você sendo uma metade, talvez se a sua metade é um belo de um suco. Imagina se você encontra uma outra metade que também é um belo de um suco. Que ilusório pensar que em uma laranja só tem um belo de um suco. Como nós formamos um belo de um suco sem a sua casca, sem o seu bagaço e a sua semente? Uma precisa da outra. Agora imagina só, uma metade com muito bagaço e semente, encontro de outra metade com muito bagaço e semente. Faltaria um pouco de suco para equilibrar. Outra perspectiva, uma metade com bastante suco, um pouquinho de bagaço e semente, no encontro de uma outra metade que tem muito mais bagaço e semente e pouco suco. Será que talvez esse suco sendo entregue demais para o outro lado, talvez aqui não faltaria alguma coisa? E se esse outro lado que tem muito bagaço e semente não soubesse aproveitar e valorizar esse bom suco que lhe foi entregue? E se aqui lhe foi entregue demais e faltar, secar e essa laranja murchar? E ficar só o bagaço e a semente novamente. Será que nós nos relacionamos por metades? Ou será que nós nos relacionamos por completos? Duas laranjas que se completam e essas duas laranjas contendo aí o seu suco, o seu bagaço e a sua semente, mas como que isso vai estar equilibrado é de cada um. Está atrelado ao seu próprio processo. Ao quanto talvez você esteja aí resistente para olhar para os seus bagaços e para as suas sementes, e o quanto talvez no meio do caminho você possa se deparar com alguém que já está com um bom suco ali disponível, porque já trabalhou bastante coisa dentro de si, e aí no meio do caminho vocês se encontram e a sua resistência impede você de aproveitar e de querer se melhorar também. Bom, eu trouxe essa metáfora da laranja só para que a gente possa compreender que nós somos completos, desse bom e desse ruim, e que nós somos sim ambivalentes. Nós somos essa coisa imperfeita e nós estamos aqui para nos melhorarmos. Pensa, por exemplo, no começo de um relacionamento. Você está começando a conhecer uma pessoa, aí vocês vão lá, vocês se encontram, marcam um belo de um jantar à luz de velas, todos ali com a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, a sua melhor aparência, a melhor conversa, o melhor diálogo, até que o relacionamento vai começando a dar certo. Aí, passado ali 6 meses, 1 ano, já começa a enxergar o bagaço e a semente. O que talvez poderia ser esse bagaço e essa semente? Bom, no primeiro encontro, você lidou com aquela pessoa com a sua melhor aparência. Depois que você dormiu com ela, você acordou ao lado dela e você viu ela descabelada. Você lidou com a estranheza daquela pessoa. Às vezes, por mais que essa pessoa ela já tenha um bom suco, ainda assim ela vai ter um pouco de bagaço e de semente. Porque isso também está atrelado ao fato de sermos imperfeitos. Isso está atrelado à completude. A completude fala de que você vai se relacionar com o outro no seu lado bom, mas você vai ter dele também o seu lado ruim. E às vezes pode ser que esse lado ruim seja algum hábito
que você não gosta, que você considera nesse outro imperfeito. Passar do tempo, você vai ver essa pessoa descabelada, você vai lidar com alguma mania dela ali que pra você pode ser muito chata. Talvez essa pessoa, toda vez que ela vai escovar os dentes dela, ela não fecha a tampinha da pasta de dente, isso pra você é insuportável. Ou seja, você vai lidar com as estranhezas dessa pessoa, você vai lidar com o bagaço e a semente e essa coisa chata de lidar, essa coisa imperfeita do ser humano. E o outro também vai lidar com esse algo seu. Mesmo que essas duas pessoas completas estejam se olhando e se trabalhando. Por quê? Porque isso significa que nós somos seres humanos e sempre teremos algo em nós que possa ser imperfeito. Não ser meio homem e nem meia mulher significa que você é completo. Sendo completo significa que você é imperfeito. Justamente nesse ponto, eu me pego refletindo sobre o fato de que nossas relações, elas vêm sendo efêmeras, passageiras e elas vêm sendo superficiais. Justamente porque não são todos que estão preparados para lidar com a completude do outro, carregada também de imperfeições. Ao lidar, talvez, com essa pasta de dente sem ser fechada toda noite, ao lidar com as imperfeições do corpo físico, com o cabelo mal arrumado, cheio de frizz, com uma espinha no rosto, com um nariz pontiagudo, com uma sobrancelha mal feita, com uma barba mal feita, quem sabe? Ao lidar com o cotidiano, nós corremos, nós fugimos, nós escapamos, porque o cotidiano não é o primeiro encontro, onde tudo foi perfeito, onde nós tivemos a luz de velas, a boa música, a boa roupa, a boa conversa. Talvez o cotidiano tenha uma tristeza ou outra. O cotidiano vai ter esse cabelo bagunçado. O cotidiano vai ser muito normal. O cotidiano vai ser corriqueiro. O cotidiano vai ser imperfeito. Ele não vai ter a perfeição e até mesmo a incompletude do primeiro encontro. Porque o cotidiano é completo. Na dificuldade de lidar com esse cotidiano que é completo, quantas vezes talvez você não tenha se tornado incompleto e entregue metade de si para o outro para que ele te aceite e te receba? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você tira algo da sua essência para adequar o outro e para se caber na vida do outro, para fazer de si um ser humano incompleto, mas completo na visão do outro, ou seja, perfeito para o outro e imperfeito para si, você se trai. Quando você muda a sua essência, a sua aparência, aquilo em você que talvez é sagrado para si, simplesmente para fazer parte da vida de alguém que não quer o seu completo, você é falso para si. Se você está dentro de um carro com uma pessoa, escutando uma música, e espontaneamente você expressa sua felicidade, por exemplo, cantando alegre, e essa pessoa apaga na hora, você está sendo alto demais, você está sendo alegre demais, você está cantando alto demais. A laranja murcha, a laranja reprimida. É como se a incapacidade do outro de lidar com algo que é essencial seu e que talvez possa ser imperfeito para ele, torna você muito mais bagaço do que suco. As tristezas são muito maiores, justamente porque esse outro não conseguiu valorizar esse bom suco que você poderia ter entregue para ele. Então, quantas vezes, sendo muito bagaço e muita semente, justamente para se adequar na vida do outro, e reprimindo, secando esse suco, você não vai se tornando um falso eu para si e para ele também. Por que para ele também? Ora, porque se você está deixando algo seu para caber na vida de alguém, justamente porque essa pessoa quer que você seja perfeita para ela, essa pessoa quer uma metade sua. Ela não quer você completo. E nesse ponto, o questionamento é: você vem deixando para o outro um falso eu? Entregar e receber um falso eu nos traz
e nos deixa uma fome emocional. E já dando um gancho com a continuidade da letra, parece que morro de fome, parece que assim você quer. Não quero ser meio homem nem meia mulher. Se lhe é entregue metades, ele morre de fome, porque essa fome é emocional. É a fome emocional de ter a completude do outro, de ter o cotidiano, de ter a rotina, a convivência, de se juntar às escovas e compreender que às vezes a pasta de dente não vai ser fechada e que talvez, sei lá, paciência. Se as qualidades do outro elas são talvez maiores para suportar o fato de que essa pasta de dente não vai ser fechada, será que tem alguma flexibilidade nesse meio? Será que você pode suportar o outro com o cabelo bagunçado, com frizz, com um dia meio rabugento, com uma tristeza, seja por um luto, por uma perda ou por um sentimento de fracasso? Não sei. Enfim, não conseguindo lidar com essa completude de bom e ruim, fugindo e tornando as relações efêmeras, passageiras e superficiais, nos sentimos famintos emocionalmente. Nos sentimos famintos emocionalmente também quando entregamos demais desse bom suco que há dentro de nós e nos murchamos e nos tornamos pura casca, pura semente e bagaço, porque entregamos metade de nós para o outro. Entregamos metade de nós para o outro, querendo entregar tudo de nós para o outro, sendo falsos com nós mesmos. Nos sentimos famintos também quando o outro entrega demais de si para nós e não sabemos aproveitar e dar valor. Essa fome uma hora é cobrada. E nessa perspectiva, como que vem sendo essa sua fome emocional? Você vem proporcionando a fome para o outro e você vem se sentindo faminto também? Como que você alimenta a sua fome? De metades ou de completudes? Você quer deixar para o outro uma lembrança de completude verdadeira para si, também atrelado à sua ânsia e ao seu desejo de querer se melhorar? Ou você vem deixando para o outro apenas um legado de metades da laranja, se traindo, logo traindo o outro também? Esse falso encaixe da laranja é você fingir ser algo também, para ter alguém do seu lado que quer uma metade falsa sua. Como que você vem alimentando essa falsidade para ter uma presença, para ter esse falso encaixe? Fingir que é algo o tempo todo, ou seja, dar demais de si para o outro, ou até mesmo não querer se melhorar o tempo todo, é muito arriscado para si e até mesmo para a lembrança que você vai deixar na vida do outro. E agora eu já quero dar um gancho para a gente finalizar essa música. Quero alguém para se lembrar de mim. Esqueceu-se de trancar as portas. Parece que o convidou. Parece que já não se importa. Parece que algo mudou. Ainda nessa perspectiva de você se mostrar por completo, e se mostrando por completo, o outro te abandona, te rejeita, e essa relação ela se torna efêmera, passageira ou até mesmo superficial, então tem uma partida. Então tem uma dificuldade em se lidar com a completude. E nessa partida, esqueceu-se de trancar as portas. Se mostrar por completo faz com que o outro te abandone, deixa um vazio. Esse vazio é justamente esse esqueceu de trancar as portas. Ficou um vazio, ficou uma lacuna, ficou algo que não foi preenchido. Ir embora e não trancar as portas agora significa que essas chaves são suas. Essas chaves sendo suas significa que você tem algumas possibilidades com elas. Você pode escolher trancar essa porta. Trancando essa porta para essa pessoa, ela não retorna mais para sua vida e agora você precisa lidar com esse vazio, com essas memórias do que essa pessoa deixou para você. Foi algo completo ou incompleto? Entregou-se metades ou completudes? Nessa completude, foi entregue mais defeitos ou mais qualidades? E nessas metades? Mais falhas ou acertos?
Foi entregue algo verdadeiro ou algo falso? Esse vazio é você se questionar e lidar com isso. E agora, nesse vazio, com essas portas trancadas, é escolha sua abri-las novamente para uma outra pessoa futuramente. E também é uma escolha sua aceitar essa pessoa de volta se um dia ela quiser retornar. Ainda assim, falando sobre você, o vazio significa que elaborar, significar, mudar e curar fala sobre você. Significa que as reflexões ficam para você. Como você marcou, como você permitiu ser marcado, como você lembrou e até mesmo como você foi lembrado. Porque a partida do outro não fala somente sobre você que ficou. Não fala sobre somente as suas lembranças. Fala também sobre aquilo que você deixou nele. E como ele também significou. O processo de cura ou não dele é dele. Mas você também precisará lidar com isso. Até porque se não lidar e futuramente você escolher abrir essas portas novamente, isso não lidado e não elaborado vai respingar no outro que também chegar até você. Se você foi vilão ou se você foi mocinho, fica para sua consciência. Mas as mudanças do vilão ou do mocinho ficam para suas atitudes. Metaforicamente falando, essa chave que fica também é a virada necessária da sua consciência. Como eu marquei, como eu lembrei, como também eu permiti ser marcado ou eu permiti ser lembrado. O que precisa agora ser mudado e ser transformado. É a virada necessária também para você se questionar e levar para a sua vida. Como eu quero ser lembrado? Como eu quero alguém para se lembrar de mim? Bom, talvez nem todos que chegaram até aqui tenham sido observadores demais ao ponto de perceber que os meus brincos hoje não se completaram. Eles foram imperfeitos. Eles não se encaixaram. Mesmo sendo diferentes e não se completando, hoje eles fizeram parte de mim para compor a minha imagem. Nada é por acaso. Significa que foi importante mostrar para você hoje que, sendo ser humano, eu estive aqui completa, porque eu estava carregada de alguma imperfeição. Você não teve acesso aos meus defeitos internos, às minhas falhas e aos meus erros, mas você teve acesso a alguma imperfeição da minha aparência. A aparência muitas vezes pode também significar algo que tem interno. É importante quebrarmos o ideal de alguém perfeito demais. Somos todos seres humanos, somos todos imperfeitos, sendo imperfeitos, somos todos completos. Algo imperfeito se fazendo presente em mim hoje, gostaria de te deixar um questionamento. Como isso te afeta? Eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, contribuído com o seu processo de reflexão para a sua vida, para você levar para si como que você vem marcando o outro e como que você vem sendo marcado. E nessas marcas, como que você vem se empenhando para se melhorar nos seus erros, nas suas falhas. Te desejo um ótimo processo de reflexão e de autoconhecimento e até mais. Um abraço.